Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos falar muito na figura do contribuinte, né? E para falar um pouco sobre isso, nós temos aqui o nosso comentarista permanente, né, meu amigo Leal. Seja muito bem-vindo, viu, Leal? Observador de plantão, não assalariado. Não assalariado, Não assalariado. Né? E o Luiz Carlos Balocchi, né, que é o presidente do Instituto Aliança Livre, né? Mas eu vejo aqui no cartão que é União dos Contribuintes da República. Boa tarde aos nossos telespectadores, deputado Raimundo Ribeiro, nosso amigo João Léo Neto, que também está conosco no Instituto Aliança Livre. Instituto Aliança Livre foi fundado em 2010, deputado, não é? E promovemos o estudo de cenários e estamos atualmente mais dedicados à modernização do sistema político. A Aliança Livre é, portanto, um movimento de união dos contribuintes da República, né, para que nós possamos compartilhar visões, reflexões em torno da modernização do sistema político sob a perspectiva de quem paga a conta e não de quem apenas usufrui do poder. Nós entendemos que o papel do Estado moderno ele está dedicado, em especial, a promover o desenvolvimento humano naquilo que está a cargo do Estado. Mas nós também percebemos, em vista de tudo que vem acontecendo em nosso país, nos últimos tempos em especial, que o Estado, e em especial o regime de Estado, que é o governo, ele hoje é muito mais parte do problema do que da solução. Me diga uma coisa, vamos aqui raciocinar não para uma eleição, mas para uma geração. Se nós começarmos a levar para as escolas essa reflexão e pegar o garoto a partir de 8, 10 anos de idade, começar a pensar qual é o seu verdadeiro papel na sociedade, qual é o verdadeiro papel do Estado na sociedade e para que serve o governo, quem sabe se daqui a 15 ou 20 anos nós tenhamos uma eleição onde só candidatos de reputação ilibada, só instituições funcionando perfeitamente é que vão sobreviver. Sem dúvida, esse daí eu acho, pensamos e entendemos e concordamos com isso, de que o resgate da cultura política e mais do que isso, de formação de uma nova cultura política, é o papel fundamental, é um ponto fundamental, sem viés ideológico, com visão suprapartidária. A questão suprapartidária. É um ponto extremamente importante para que nós possamos vir a nos tornar um país politicamente civilizado. Não é? Porque, em razão de tudo que vem acontecendo, infelizmente, no nosso país, não é? Nós temos uma classe política, salvo algumas importantes exceções, que sempre é importante registrar, é indispensável registrar, né? Nós temos uma cultura política degenerada hoje em dia, né? Então é muito comum nós encontrarmos com pessoas, até mesmo do nosso relacionamento de amizades, em que, na hora em que nós buscamos fazer uma reflexão em torno da política, muitos dizem, eu não quero nem ouvir falar desse assunto. Ou seja... Como se a política pudesse não fazer parte da sua vida. Sim. A política faz parte da nossa vida desde o momento em que nós nos colocamos de pé até o momento em que nós vamos nos recolher para o repouso noturno. Essa é a visão, a expressão mais alta da política, né? Mas, em função da praxis político-partidária vigente, há pessoas que se afastam e até rejeitam o assunto. Na verdade, a política é o caminho da civilização. A política, no seu mais alto nível... Sem a política, a sociedade... Ela é o caminho da civilização, não há dúvida. Então, essa sua proposta, essa sua cogitação de levar para a escola a formação do sujeito político e não de um objeto do processo eleitoral é fundamental para o resgate da cultura política e para uma visão de futuro melhor para o país. Hoje de manhã escrevi nas redes sociais, que eu tenho esse hábito de fazer algumas provocações, dizendo o seguinte: o quanto que você tem que entender que é responsável
pelo que está acontecendo. É uma reflexão. A gente tem que entender isso. Inclusive essa atitude, eu não quero saber de política. Isso tem uma responsabilidade enorme, porque quando você se exclui, você deixa que outro decida. Né? E depois eu vou para a acusação. É simples, isso é cômodo. Aí se eu estivesse fora como um satélite no processo, tudo bem. Mas eu estou dentro da órbita. Entendeu? Eu participo, eu usufruo, eu intercedo e eu me beneficio ou prejudico. Tem de haver um maior protagonismo por parte de quem paga a conta. Mas você veja que esse sistema foi feito exatamente para dar esse resultado deturpado. Sem dúvida. Você veja, é o Estado que impõe tudo. Eu vou te contar aqui um exemplo. Você vai num órgão público. Às vezes, para você entrar ali, é tanta coisa que parece que você quer comprar crédito. O cara pergunta tanta coisa, tira fotografia sua, tanta exigência. É tanta besteira, quando você quer falar com o seu empregado que está lá. Você chega lá na Receita Federal, você fica numa fila enorme, tem que pegar uma senha, tem que chegar cedo, e se não chegar cedo, o sujeito manda você embora. E você resolver o problema que é pagar para ele receber o salário para prestar um serviço para a gente. E outra coisa, você vê a inversão. Há uma inversão total. O Estado brasileiro está de cabeça para baixo. Nós temos que colocá-lo de pé outra vez. Você chega lá como se fosse um réu, um culpado por alguma coisa. Você já chega, eu vou usar o termo aqui que usa na minha terra, se borrando. É verdade, Não, você veja que antigamente, eu não sei se hoje, porque hoje em dia eu não advogo, né, porque eu estou exercendo o mandato, mas a pessoa recebe às vezes uma intimação para ir depor num processo e vai com medo. Não, o juiz, o promotor... Entendeu? Quer dizer, quando tem que ser o contrário, o povo não pode ter medo do governo, o governo é quem tem que ter medo do povo. O Estado, pelo tamanho, pelo seu gigantismo, sua hipertrofia, pela sua verticalização e, por consequência, distanciamento da população que está na base do território, ele é intimidante, ele intimida a população. Nós temos que repensar, inclusive, o Estado para que ele seja menos verticalizado, tenha mais horizontalidade. Nós precisamos esvaziar o primeiro e segundo andares da República, porque ninguém reside na União, ninguém reside no Estado. Todos nós residimos no município, onde nós pagamos para nascer, para viver e para morrer. É verdade. Não é? Então, não seria nada demais refletir, cogitar mesmo do desmonte desse verdadeiro leviatã do desperdício do recurso público, que é o Estado brasileiro, né, para dar mais horizontalidade. E você colocou um ponto que eu acho que a gente podia refletir aqui. Veja só, nós temos uma estrutura de Estado enorme. Nós temos 3 poderes. São só 3 poderes, viu, pessoal? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Isso chama-se poder da República. Mais abaixo, nós temos instituições que são importantes e são essenciais para o Estado Democrático de Direito. A advocacia é uma instituição, o Ministério Público é outra instituição, a imprensa é outra instituição. O controle externo. Aí eu pergunto a vocês, primeiro, os poderes estão funcionando bem? Estão atendendo à expectativa da população? Eu diria que não. Então precisa mudar. Então nós precisamos refletir sobre o papel. Os poderes que são instituições, as instituições estão querendo também se transformar em poderes. Pois é, mas vamos já chegar nas instituições, né? Nós temos, elas na verdade se tornaram nichos de poderes corporativos. Não é? Corporativos e que mantém o controle sobre a sociedade, ao contrário de a sociedade ter o controle sobre ele aprisiona a sociedade, torna refém. Torna refém a sociedade. Hoje, a população no Brasil é refém do modelo de Estado, de muitas instituições, data vênia da própria classe política, que nós temos de repensar na modernização do seu político sobre essa nova percepção, não é? E temos de desenvolver mecanismos de controle direto
por parte da população sobre a atuação dos mandatários, seja dos representantes da legislatura, seja dos mandatários do executivo. É por isso que nós temos uma defesa bastante enfática em termos de compartilhar visões nesse sentido, em torno do voto distrital e do recall político. Perfeito. Veja só. Então, se nós chegamos à conclusão que os poderes não estão funcionando bem, precisa refletir e mudar. Aí vamos um pouco mais para as instituições. Você tem a advocacia, né, que está aos poucos perdendo algumas prerrogativas. Você veja que antigamente, eu me formei nessa época, né? Antigamente o escritório do advogado era inviolável. Por quê? Porque ali o cliente diz para o seu advogado, né, para o patrono, né, da sua causa, né, confessa aquilo que tem. E hoje isso pode ser alvo de busca e apreensão, qualquer besteirada dessa que inventaram aí. Você tem a imprensa, que boa parte dela vive da verba pública, né? Quer dizer, é uma outra deturpação. E você tem o Ministério Público, que detém a exclusividade da ação penal. Quer dizer, na verdade, quando você lhe dá a exclusividade da ação penal, você lhe dá o direito de julgar primeiro. Ele assume uma função que não é dele. Ele é que avalia se há crime ou não há. Uai, que história é essa? Se há denúncia, não, né? Exatamente, entendeu? Sem contar outras coisas, né? Quer dizer, com efeito corporativista, né? Se utiliza daquela prerrogativa que se tem para instituir penduricalhos, entendeu? Para ser diferente do resto da população. Não, E sem tem dúvida. mais, E mais do que isso, superior à população. E penduricalhos de remuneração. Me Pois desculpe não, vamos colocar falar isso. claramente, o auxílio moradia. Peraí, isso é terrível. A reforma Aí- da Previdência não quer entrar. Não entra. Aí, resultado. Hoje eu Não querem perguntei, compartilhar o débito. viu, Raimundo? Hoje eu perguntei, somos todos iguais perante a lei? Evidentemente não. Claro que no não. Brasil, não. Não somos. No Brasil, não. Primeiro, quando você usa a palavra especial, você já tirou alguém de cena. Já... Eu não sou especial. Você já Anulou a saiu do igualdade. comum para o especial. Pelo né? amor de Deus. Isso é Olha que complicado. discussão interessante, né? Inclusive porque tem uma outra situação, né? Quer dizer, boa parte da população pensa que o Ministério Público faz parte do Judiciário. Ele não é Judiciário. O Ministério Público é uma instituição permanente, importante, essencial para o Estado Democrático de Direito, mas apenas uma instituição. Ela não é poder. Poder da República é outra coisa. Poder da República é legislativo, judiciário e executivo. Então, essa discussão, Luiz, eu acho que é fundamental que a gente possa levar como reflexão, e eu acho que o local adequado não é nas câmaras legislativas, não é no Congresso Nacional, é nas escolas, é nos clubes de serviço, é nas associações de moradores. É isso mesmo. Inclusive nas próprias redes sociais, né, nós pensamos em lançar um portal Ágora 21 para disponibilizar com maior amplitude as visões modestas que nós construímos, né, para que as pessoas tenham um estímulo maior e melhor à reflexão em torno do sistema político. Né? Perfeito. Mas olha, nosso tempo infelizmente é muito curto, né? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Bem, nós temos um site, Aliança Livre, que está desde 2010 no ar. Ele ainda carece de uma remodelação, porque ali nós queremos criar especificamente uma janela, um portal dentro do portal. Abrir a janela para quem quer, né? Dentro do site. Dentro do site, né? Para especificamente levar essas reflexões em termos de provocação. Mas nesse site tem canal de comunicação? As pessoas podem se Podem comunicar opinar, com vocês? podem opinar. No portal terá melhores ferramentas de interatividade. Você tem aí de cabeça o portal? É o www.aliançalivre.org. E nós acabamos de lançar, em companhia de um amigo comum nosso, Márcio, né, a Rádio Liberal. Rádio Liberal, beleza. Que também tem um blog, onde ali nós estamos oferecendo e compartilhando essas visões com a audiência.
Muito bem, quero agradecer meu amigo Leal, né? O comentarista. O comentarista, e nesse caso específico, ocupado por ainda não estar Não tem a menor dúvida. Né? Agradecer ao Luiz, né? Nosso presidente aí do Instituto Aliança Livre, né? E dizer, olha, o Luiz, esse instituto será fundamental para que a gente possa promover as mudanças necessárias, porque são mudanças de conceitos. Certamente. Um Estado que foi criado para ser dono do cidadão. Nós temos que fazer agora o caminho inverso. Um Estado que tem que ser criado para ser... É uma mudança de paradigma. É a mudança de paradigma, para ser Servidor, um servidor da população, né, brasileira. E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? Vamos começar aqui anunciando o retorno. Como é que é o nome daquele filme? Retorno de Jedi, né? Retorno de Jedi. O Alan, ó, pessoal, o Alan ainda é aqui do Tribuna Livre, viu? É porque ele some de vez em quando, parece que tem negócio de umas PA aí no mês, sei lá, um negócio assim, né? Não tem nada de PA, tem não? Não tem nada, isso aí, graças a Deus não. O Everson, que é pontual, é o primeiro que chega e o último que sai. Né? Então, sendo assim, você... Primeiro quem vai falar é ele, tá? Uma boa tarde ao telespectador da TV Brasília, ligado mais uma edição do Tribuna Livre, para a gente repercutir esses assuntos importantes do esporte que movimentaram a nossa semana e que vão movimentar o fim de semana, como as decisões dos campeonatos estaduais e demais competições, né, Raimundo? Tá certo. Posso falar? Boa tarde. Boa tarde a vocês. Everson. Vai lá. Boa tarde aos telespectadores aí. Pessoal, me diga uma coisa, nós vamos ter agora a decisão do Candangão, né? Candangão, hoje às 4h30 da tarde nós temos a decisão aí, Brasiliense e Ceilândia. Na primeira partida ficou 2-2, um jogaço de bola. O Brasiliense procurando aí o 9º campeonato, né? Ele tem 8, e o Ceilândia em busca do seu tricampeonato, né? Seu terceiro campeonato, né? Se a gente tiver novo empate, temos decisão por pênaltis, né? Que seria uma atração interessante para o torcedor que for ao Mané Garrincha. Ingressos R$10 a meia entrada, né? Mas tem uma outra atração também, de alimentos, né? Isso. Temos uma preliminar com o futebol preliminar com o futebol feminino. Que há muito tempo não acontecia. O feminino, no final, é uma partida única. Que acontece hoje entre o Minas e CESP e o Ceilândia. O Ceilândia nas duas finais aí, né? Olha só, tá vendo aí o trabalho sendo bem feito lá pela família lá dos Almeidas lá, né? Jogo em andamento já, né? Começando 13 horas. Então, para quem está assistindo o programa, já está acontecendo essa final do feminino. E às 4h30, a final do Candangão, Ceilândia e Brasiliense. Isso. Muito bem, vamos passar agora para os regionais, né? Campeonatos regionais, né? Tá decidido o Campeonato Paulista? Acabou. Na minha opinião, acabou. O Corinthians, a Ponte Preta não vai ter força para reverter aquele 3-0. Corinthians é campeão? Corinthians campeão, mais uma vez, do Campeonato Paulista. Com crédito, com merecimento, porque o Corinthians foi mais regular durante toda a competição. Aliás, eu creio que na final chegaram os dois mais regulares, né? Tanto a Ponte Preta quanto o Corinthians, mas a tradição do Corinthians falou mais alto. Agora diz que o castigo vem a cavalo mesmo, né? Na semana anterior, a Ponte meteu 3-0 no Palmeiras e acabou. Agora o Corinthians vai lá e mete 3-0 na Ponte. Foi prevenido lá por Moisés Lucarelli justamente para tentar estabelecer uma vantagem como a Ponte estabeleceu contra o Palmeiras. Foi feliz, né? O Rodriguinho fez uma atuação espetacular nesse primeiro jogo, né? 2 jogos e uma assistência, e aí colocou o Corinthians com 1,5 no título, né? Só uma reviravolta daquelas impossíveis, improváveis do futebol para a Ponte conquistar seu primeiro título de expressão, né? A Ponte, que é um dos times mais antigos do futebol brasileiro e que sempre bate na trave na hora de levantar uma taça importante. 100% da decisão da Ponte, ela é sempre vice-campeã. É verdade. Na verdade, a gente tem que respeitar muito a história da Ponte Preta, que é um clube tradicional, tem muita história, mas não é um Barcelona que consegue reverter um resultado desse quase impossível. Exatamente. Agora, o Campeonato Goiano também é decidido? Goiás em cima do Atlético Goianiense também está decidido. Foi em cima do Atlético ou em cima do Vila? Ou do Vila, perdão. Vila, né? Em cima do Vila. Não tem mais vezes para o Vila. O Vila vacilou muito nessa primeira partida. Porque não, poderia acontecer do Vila chegar lá e meter 3-0. Isso dentro de uma situação de normalidade. Agora, quando você entra em campo pressionado para fazer,
esse placar e é outra história. Apesar da força das arquibancadas virem muito forte, né? Porque o Vila Nova, dentro de Goiânia, a maior torcida é a do Vila Nova, né? E Inter e Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Tá em aberto. Tá em aberto. O jogo Inter... vai ser no Centenário, né? No Centenário de Caxias do Sul, né? Exatamente, por conta da capacidade lá em Novo Hamburgo, que não tem condições. Não conseguiram tirar os laudos, né? Mesmo com montagem de arquibancadas necessárias. Mas coisa boa, né? Um time pequeno decidindo. E o Inter sem goleiro titular, né? Pois é. Aliás, sem goleiros, né, pra jogar. Goleiro, né? Vai algum goleiro, deve ir o Marcelo Lomba. Se for o Marcelo Lomba, vai meia boca, porque ele não tá 100% fisicamente. Pois é. Então, o E Novo com Hamburgo uma pode possibilidade muito grande do Novo Hamburgo conquistar o título. Fez a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Gaúcho, tem a vantagem do empate justamente por ter feito a melhor campanha, então não vai ser nenhuma surpresa para quem acompanhou o campeonato todinho se o Novo Hamburgo for o campeão gaúcho em cima de um Internacional. Então o Inter tem que atacar, não é porque precisa ganhar, Ele precisa porque da ele não vitória. pode deixar a bola chegar perto do gol dele, Não né? pode, Porque o goleiro tá... Inclusive, na primeira partida, na semana passada, o Novo Hamburgo foi melhor em campo. O Novo Hamburgo teve as melhores oportunidades. Chegou a estar vencendo por 2-1. Exatamente. Teve um gol impedido, inclusive. Impedido não, anulado, que certamente... Mal anulado, né? Exatamente. Certamente seria o gol da vitória. Então... Sem favorito ou com favorito? Sem Novo Hamburgo? favoritos. Sem favorito, mas por conta da tradição, né, exatamente. do Internacional. Agora o Novo Hamburgo tem a grande chance de desbancar um grande do futebol gaúcho brasileiro nessa ocasião. E acho que não vai desperdiçar assim como a Ponte Preta desperdiçou a chance. E Cruzeiro e Atlético? Em aberto, completamente aberto. Galo joga pelo empate no Independência. Isso, e com apenas 8% de torcedor do Cruzeiro presente no Estádio de Independência, né? Então, o Atlético tem uma condição muito grande aí de conquistar mais uma vez o Campeonato Devia Mineiro. ser no Mineirão, né? Também acho. Mas aí existe aquela briga política interna, né? Que o cara quer de repente ele quer... A Uma gente vê final muito que isso você pode dentro do botar futebol. 60 mil pessoas, você vai para botar 20? Mas ele quer simplesmente esvaziar o lado do adversário, né? Quer esvaziar o lado do adversário, então ele não quer colocar a Chegou a ser cogitado não ter presença de público do torcedor do Cruzeiro, né? E aí com uma batalha extra-campo foram liberados esses 8%. Que na verdade, porque por não lei, 10, né? por lei tem que ter a torcida adversária, E né? tinha que ser 10% e conseguiram 8%, né? E o Carioca, aberto ou já está definido? O Fluminense se mostrou muito mais consistente que o Flamengo nesta competição, no Campeonato Carioca. Verdade. Ele tem completa condição de chegar, reverter o resultado. Inclusive o Abel ele é especialista nessas condições, né? Ele já provou durante a carreira dele que ele é especialista em reverter esses resultados. Então o Flamengo tem que entrar muito atento, muito aceso na partida, senão não vai conseguir segurar essa vantagem que conquistou no Agora, o primeiro que jogo. eu achei bonito no Fla-Flu, aliás, esse foi o terceiro Fla-Flu do ano, né? Sim. Você não vê briga no jogo Flamengo-Fluminense, né? Pai e filhos, né? Entendeu? É Pai e todo filho. mundo. Quer dizer, realmente a gente evolui, né? Para o futebol é um espetáculo, o futebol não é guerra, né? E é muito bonito você ver a torcida fazendo festa no Maracanã, Exatamente. aquela coisa que a gente já é acostumado a ver na época do futebol romântico, né? E esse pacto de paz que foi feito entre as duas equipes é fundamental para que a energia dentro do campo ela seja muito boa, para os jogadores só se concentrarem em proporcionar o espetáculo torcedor, para que a gente possa ter uma grande decisão de Campeonato Carioca e que vença o melhor. O Flamengo fez a melhor campanha da primeira fase, mas o Fluminense evoluiu muito na hora Foi mais certa, consistente, foi né? muito consistente e a tendência é que a gente tenha uma grande decisão amanhã no Maracanã. Bem, e a Lampions League? Temos aí a definição dos finalistas, né? Vai ser um grande jogo, Sport e Bahia vão fazer a decisão da Lampions League em 2 jogos, né? Conseguiram desbancar seus adversários, o Sport eliminou o Santa Cruz, o Bahia vem muito fortalecido, né? Então a gente deve ter aí uma grande decisão de Copa E o do interessante Nordeste. é que são duas equipes que estão aí disputando os seus estaduais, mas também não foram bem nas primeiras partidas. Mas agora vão disputar. Mas está esse bem final. consistente o Bahia e o Sport, né? Muito Consistente. A forma como essas equipes progrediram ao longo da temporada, chegando às finais dos campeonatos estaduais e indo muito bem na Copa do Nordeste, dá uma expectativa, uma noção de que serão 2 grandes jogos aí para a gente conhecer um dos representantes do futebol nordestino na Copa Sul-Americana E do próximo diga-se de ano. passagem também aí que são 2 das diretorias, das gestões mais elogiadas no país atualmente, verdade, entendeu? verdade, A gente tem que observar muito bem isso, porque as pessoas observam muito o lado do campo. Mas a gente tem que ver que são 2 das diretorias, das gestões mais elogiadas, que mais vem trabalhando seriamente de umas 2, 3 temporadas para cá, que é a do Sport e a do Bahia. Então a gente tem que valorizar isso da mérito. E lá no Piauí o River já é o campeão ou ainda não acabou? Acho que precisamos aguardar um pouco mais, né? Para ter essa definição se de fato o Galo Carijó vai fazer aquilo que toda a colônia Pega o Piauí piauiense agora, espera, né? Pega o Piauí, né? Será que tem chance? Freguês, vale freguês. Vamos lá. Libertadores.
Libertadores da América, a gente teve uma semana em que se encaminhou muito bem a classificação de Maracanã, algumas com equipes aquela brasileiras. torcida do Flamengo lotada, hein? É verdade, o Flamengo deu um passo muito grande para poder garantir a classificação, mas ao meu ver tinha que ter chegado nessa última rodada, que vai ser daqui a 2 semanas, uma condição mais favorável a classificar. A derrota do Atlético Paranaense equilibrou muito a situação do grupo, então tudo pode acontecer na última rodada. O Flamengo precisa vencer o São Lourenço porque só depende de si, né? O Atlético Paranaense também precisa vencer, só que se tiver, por exemplo, uma derrota do Flamengo na Argentina, embola tudo e a situação no grupo. Fica indefinida. O deputado comentou... Mas o Flamengo só perde a vaga se for para o Atlético Paranaense, ou seja, só se o Atlético ganhar. Só se ele ganhar. E o São Lourenço derrotar o Flamengo. Agora, se a Católica derrotar ou empatar com o Atlético, acabou. Com o Atlético Paranaense, acabou. Agora, o senhor comentou em relação à torcida, é interessante um dado que eu até li essa semana, a importância que a torcida do Flamengo está dando para Libertadores esse ano. Todos os jogos dos Libertadores no Rio de Janeiro são mais de 50 mil torcedores. Aí você vai no Campeonato Carioca, 17 mil, 20 mil no máximo, não passa disso. Vamos falar do torneio que imita a Champions League. A Champions League. Champions League. Né? Real Madrid. O Real meteu 3-0 no Atlético Madrid. O Cristiano Ronaldo fez 3-0. Peraí, nós vamos falar desse chato aí. Eu não gosto dele. E eu vou dizer uma coisa: se eu estou em campo marcando aquele cara, ele não andava. É muito difícil. Não, simplesmente você senta em cima dele, entendeu? Bota ele no chão, senta ali, o cara não levanta. Ele não para quieto. Rapaz, mas o cara é terrível. Ele tem uma diferença. Eu não gosto dele, mas que o capa é a grande. Ele tem uma diferença absurda pro Messi. O Messi é o melhor do mundo, tecnicamente falando. Mas o Cristiano Ronaldo é o jogador mais profissional e mais trabalhador do mundo. De uma objetividade terrível. É o cara que mais se aprimora. Eu ouço os caras da Globo aí transmitindo, né? E dizem, mas o Cristiano Ronaldo não pegou na bola, não fez nada. Ele não precisa, porque na hora que ele pega na bola, ele faz resolve. O gol. O cara é muito chato. O jogador que tem 103 gols na história da Liga dos Campeões da Europa, sendo 52 em fase de mata-mata, ele tem mais gols do que o Atlético de Madrid em toda a história da Liga dos Campeões. Não, e ele tem mais gols na fase decisiva do que naquela... Fase de grupos. Fase de grupos, exatamente. Então, é muito decisivo. Não, o cara é terrível. Eu confesso, eu não gosto dele, mas que o cara joga muito. É verdade. E na decisão, pra mim, vai dar Real Madrid com os Juventus, né? Eu acho que é a reedição da Liga dos Campeões de 98, entre as duas equipes, em que o Real Madrid levou a melhor e foi campeão. Mas agora eu vou dizer uma coisa, viu? A Juventus, a velha senhora, né, da Itália, jogou 11 vezes na Champions League, né? Teve 11 jogos, levou 2 gols, né? O Buffon, goleiro italiano, né? Tá fazendo diferença. 41 anos, né, Buffon? 41 Olha só, anos. 11 jogos, 2 gols, dá uma média de menos de 0,2. Isso. É incrível. E o mérito maior não é da defesa no geral. O mérito maior é do que o Everton acabou de falar. O Everton acabou de falar. É o Buffon. Que, por sinal, é Fluminense, né? Ele, quando esteve no Rio, botou a camisa do Fluminense e tal. Mas é assim, é porque é uma questão de qualidade. Né? Quer dizer, não vamos ficar aqui discutindo quantidade. Não, pra quê? Ficar discutindo qualidade. Falar desses times que precisa pagar uma divisão. Mas, enfim. Na final da Libertadores, até me confundi, tá vendo? Na final da Champions League vai dar Juventus e Real Madrid. E aí você aposta em alguém? Aposto na Juventus. Eu aposto no Real Madrid. Acho que o Real Madrid tem um time mais forte, consistente, então principalmente na parte ofensiva. Desempatar. O voto de Minerva. Vai dar Juventus, porque eu não tolero o Cristiano Ronaldo. Eu queria que ele jogasse no meu time. Se ele jogasse no meu time, ia ser uma outra. Mas eu digo que Mas como ele não vem, porque ele não vai disputar a vaga com Sornosa, nem com... Não tem condições para ele, né? Pra ele não tem. Sinto que você vai ter que engolir o Cristiano Ronaldo. E eu digo para vocês que é o seguinte, esses 3 gols na semifinal da Champions League e a final para o Real Madrid já deu o título de melhor do mundo esse ano para o Cristiano Ronaldo. Com certeza. Sem dúvida. Bem, quero agradecer a você, Everson, ao Alan, né? E semana que vem a gente já vem aí, talvez, com os palpites, entendeu? Com relação ao Campeonato Brasileiro, que deve começar logo depois, né? Se eu não me engano, dia 13, dia 12. Isso, não sei, dia né? 12. E quero, então, também agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que se quiser, inclusive, participar, mande sua contribuição, entendeu? Para esse e-mail que está passando aí embaixo, né? Que a gente vai ver como é que a gente insere aqui no programa, dê seus palpites, enfim. Fale, o programa é para você. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.